Olá, internautas do J+, que acompanham a minha coluna no site. Hoje a gente tem um momento especial, a gente vai fazer uma entrevista com Leoberto Weinert, ex-prefeito de Canoinhas pelo MDB, e o Paulinho Basílio, que foi eleito na semana passada presidente municipal do MDB. A gente vai falar um pouquinho sobre eleições, sobre o atual governo, sobre a conjuntura política atual, já que, como eu apontei na coluna dias atrás, essa eleição do Paulinho como presidente do MDB municipal desencadeia o processo eleitoral aqui na nossa cidade, dada aí as condições em que ela aconteceu, que a gente vai falar um pouquinho, detalhar mais ao longo dessa entrevista. Então, começo agradecendo a disponibilidade tanto do Leoberto quanto do Paulinho em participarem dessa entrevista, e vou começar já com um pinga-fogo aí, perguntando para eles qual que é a avaliação que eles fazem do atual governo municipal aqui em Canoinhas. Leoberto, começando contigo. Fica difícil você fazer uma avaliação no governo sem você analisar todos os aspectos do início de governo, do encaminhamento e tal. Mas eu poderia dizer o seguinte, que é um governo de média baixa, porque está administrando o município para um grupo. E município nenhum desencadeia um processo de desenvolvimento sustentável sem que haja uma participação ativa de toda a comunidade. Então, a avaliação que eu faço é de regular para baixo. Paulinho. Bom, Ednei, eu acompanho talvez mais de perto pela questão legislativa aqui na Câmara, né? E já tivemos fortes embates, né? E o que eu posso dizer é que talvez esse governo ele peque muito na forma de fazer, né? Vários projetos, várias situações que a gente passou aqui foram talvez mal conduzidas, mal encaminhadas, né? E esse é um dos motivos que eu iniciei o mandato oposição e permaneço oposição, né? E lógico que a oposição não pode fazer o melhor das avaliações, porque cumprir o seu caráter de oposição, né? Mas eu acho que a forma de fazer as coisas talvez seja o grande complicador desse momento. Mas houve rumores, né? Eu até abordei essa questão contigo numa conversa que a gente teve na semana passada, de que você estaria se aproximando do prefeito Beto Passos, o prefeito Beto Passos estaria fazendo gestos de aproximação a você, e a gente percebeu que realmente não foi um nem dois, foram vários ao longo desses 4 anos, mas me parece que esses gestos têm se tornado mais frequentes nesses últimos tempos, né? Como é que você tem respondido a esses gestos do prefeito Beto Passos? Olha, o que eu posso te dizer, Ednei, assim, gestos concretos, eu não... O que houve, talvez, foi uma melhora da relação Câmara-Executivo, mas isso não houve com o Paulinho, né? Talvez houve com todos os vereadores, que não posso falar pelos demais, mas em certos momentos a gente tinha uma dificuldade dessa interlocução entre o Legislativo e o Executivo. E isso houve, de fato, uma melhora, mas no meu entendimento, não quer dizer que houve porque o prefeito está fazendo um gesto para o Paulinho, ou para o MDB, ou para o PSDB, enfim. Eu acho que ao longo do nosso mandato, do dele e dos nossos vereadores aqui, nós fomos amadurecendo e a relação foi melhorando, mas no sentido da cordialidade, da contribuição, não que haja um gesto para trazer o Paulinho para o governo, ou, enfim, para a base. Isso eu não sinto. E visando a próxima eleição, uma aproximação PSD e MDB? O que eu posso te dizer, Ednei, é que sempre há muita conversa e agora é o momento da fofoca, né? Historicamente, o Leoberto tem muito mais experiência que eu, mas o ano que antecede a eleição é o ano da fofoca, né? E se há algum interesse, talvez seja perfeitamente legítimo por parte deles, né? Mas não houve convite, não houve proposta, não houve conversa nesse sentido. Isso eu sou bem claro com você e com qualquer pessoa que me perguntar. Não há essa aproximação, né? Talvez haja aí um fogo amigo, algo nesse sentido, mas uma aproximação visando a aliança, isso não há. Leoberto, o MDB hoje é o maior partido de Canoinhas, então obviamente que há um grande interesse por parte das outras siglas. O PSD não estaria praticando política se não demonstrasse o interesse, mesmo dada, né, o antagonismo aí das últimas eleições. O que seria atrativo? Existiria algo que atraísse o MDB para uma chapa composta com o PSD? Não, eu vejo que a democracia
ela te gera a oportunidade de conversar com todos os partidos, senão não seria democracia. E eu vejo também que quem está no poder não pode ser o partido, e sim o prefeito que é eleito e que naquele momento que ele está dentro do governo, ele não tem mais partido. Começa agora todas essas tratativas, porque nós estamos num ano pré-eleitoral. Então, eu vejo com naturalidade todas essas conversas, PSDB com MDB, PSD com MDB, com PSDB, e assim todos os partidos, né, os partidos menores. Então, eu acho que o que tem que acontecer é um projeto para Canoinhas. Isso é indiscutível. Agora, a questão da sigla partidária, para mim, nesse momento, está em segundo plano. Se o PSD viesse com um bom projeto, que o MDB avaliasse como um bom projeto para dar sequência ao atual mandato, poderia vir a ser apoiado pelo MDB esse projeto? Isso não é o Leoberto que tem que dizer, né? Você sabe que o MDB sempre foi muito democrático e a própria convenção, no sábado que passou, mostrou isso, né? Nós trabalhamos pelo coletivo, pela grande maioria, né? Eu diria hoje que nós temos questões antagônicas, e muito antagônicas e difícil de quebrar. Primeiro, essa condição de grupo. Segundo, a condição de perseguição. Isso não existe, não pode existir. Então, isso, para mim, é uma grande barreira para se fazer uma aliança. Agora, que projeto diferenciado do atual o MDB deve apresentar aí para voltar à prefeitura? Eu acho que tem coisas simples e triviais que devem acontecer. Transparência é o primeiro fato. Segundo, é a lealdade com a comunidade. Segundo, é um projeto que seja de desenvolvimento para todos. Nós não podemos querer que a cidade desenvolva só para atender o Ednei. Não, tem que atender aqui todo o grupo. E, por via de consequência, toda a nossa população. O que nós vemos, e aí eu coloquei, o que nós vemos acontecendo hoje? É um pequeno grupo que decide, não tem transparência. Uma coisa simples, no meu governo, todos os meses estava o balanço na praça. Cadê o balanço na praça? Isso é transparência, isso é simples. Isso o povo precisa ficar sabendo. O povo não pode ser enganado. É fácil você ter uma boa conversa e enganar o povo. Porque com uma boa conversa você conta uma mentira que passa a ser verdade. Então, um plano de governo se constrói também com essas situações. E o povo tem que participar. Não somos nós 4 ou 5 partidos que vai construir um plano de governo. Quem constrói um plano de governo é a base. E aí tem que trabalhar com a base. Estou percebendo que o senhor está fazendo bastante críticas ao governo, mas não está pontuando quais seriam ali os pontos exatos em que o senhor percebe aí um erro do tal governo. O senhor consegue me pontuar algum momento que o senhor percebeu de fato um erro desse governo que foi levado à sociedade? Eu vou colocar só um, chega para todos. É retomar alguma coisa que inviabilize o governo amanhã. Triênio. Esse é um projeto louco, esse é um projeto para acabar com Canoinhas. Vai beneficiar alguns funcionários que aceitaram fazer um concurso, que assinaram um contrato e que o governo fez uma promessa absurda e que está cumprindo essa promessa absurda que vai inviabilizar o município. Então, esse é um ponto. Você não pode administrar com a barriga e nem com o coração, você tem que administrar com um projeto. Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer adiante, porque para os nossos telespectadores que não acompanharam esse caso, vale a pena recuperar. Na semana passada, os vereadores aprovaram em segunda votação alterações do Estatuto do Servidor e entre essas alterações está o retorno do triênio, que havia sido retirado daqueles que concursaram a partir de 2007 via projeto de lei que foi aprovado na Câmara justamente no final de 2007. Agora, então, aqueles concursados desde 2007 passam a ter direito novamente ao triênio, com um marco legal, vamos dizer assim, que seria o ano de 2015. E ainda não há um valor exato, não foi divulgado o valor exato de impacto financeiro no município, para o município, mas sabe-se que são vários os servidores que têm direito a esse triênio e que passam a receber já no próximo mês. O senhor teme que isso possa trazer um colapso para as contas públicas? Eu não temo, eu tenho certeza. Vai acontecer, daqui a 3 ou 4 anos vai acontecer um colapso, sem contar que vai vir os retroativos,
Então, que tipo de administrador é esse que não pensa no amanhã? Ou pensa só no seu grupo? Isso é uma forma de garantir uma eleição também, não acha? Por que que o país está nessa situação? Porque todo mundo que está no poder quer se manter no poder, mas às custas de quem produz. Porque se o cidadão fosse um cidadão que produzisse, que soubesse quanto é que custa produzir, não estaria fazendo besteira. Tem uma outra situação também que foi aprovada dentro do Estatuto do Servidor, que é, na verdade, a regulamentação, né, da questão da progressão por graduação, que seria basicamente de 20% em cursos de graduação, sob o salário daqueles que apresentarem o diploma. Houve no seu governo, em governos anteriores também, o não pagamento dessa progressão e gerou uma série de ações judiciais, tanto é que recentemente 57 conseguiram o direito a receber, 57 servidores conseguiram o direito de receber esse aumento salarial, esse plus salarial, por causa da graduação. Nessa questão que envolve justiça, o senhor acha que foi uma atitude bem tomada, ou seja, de regulamentar essas progressões, pagar essas progressões, evitando as ações judiciais? Eu acho que você tem que trabalhar tudo com justiça, né? E nós trabalhamos muito, quando fomos governo, na questão de construir um plano de carreira. E conseguimos fazer só na educação, porque existe também o corporativismo do funcionário. O funcionário não aceita que mexa em nada, aliás, isso não é só a questão do funcionário, isso é uma questão do cidadão. Se for mexer em alguma coisa que eventualmente possa amanhã te tirar alguma coisa, você não olha o que soma, você só olha o que diminui. Então, essa é uma situação crítica. E a questão dessa regulamentação, é difícil de falar agora o que representa isso, porque a gente precisaria ter uma análise de ver qual seria o impacto financeiro disso hoje, o impacto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se isso melhoraria a questão da participação da folha de pagamento no índice da lei de responsabilidade fiscal. Então, é difícil eu chegar e bater uma resposta dessa para você sem ter esses números na mão. Mas eu diria que tudo que é regulamentado, é ajustado, é acertado, é alguma coisa que, sendo viável, está dentro da lei. Agora, faça-se todo esse cálculo, essa discussão de projeção ano a ano, o que vai representar, projeção de arrecadação, projeção de despesa, porque o município não é do prefeito, não é dos vereadores. O município é de toda uma população que você vai colhendo frutos que você planta hoje, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, né? E o reflexo do município recai no reflexo do Estado e no reflexo da União. Por que é que o país está nessa situação de dificuldade? Porque foi se construindo uma pirâmide, isso é como essas pirâmides financeiras, os primeiros conseguem tocar, e lá no final, quem que vai pagar a conta? Então, essa é a situação do município, do Estado e da União. Paulinho, o Leoberto fez uma análise muito técnica da questão do Estatuto do Servidor, mas eu queria te perguntar do ponto de vista político, porque a gente está falando de 1.500 pessoas, mais ou menos, que estão sendo beneficiadas por essas alterações no Estatuto, que tem, por sua vez, seus familiares. Isso gera aí um número que se aproxima, se a gente fazer uma conta muito rápida, aí, se aproxima de 5.000 pessoas. São 5.000 eleitores, num universo de 30.000 eleitores. Isso é muito importante numa eleição. O servidor público tem um papel muito importante numa eleição. Você não teme que um posicionamento contrário a essa revisão do Estatuto possa comprometer uma eleição do MDB lá para frente? Na verdade, Ednei, esse é mais um exemplo da condução errada de certas situações, né? O mérito do Estatuto é uma situação. Agora, a condução dele, nós votamos o 5º substitutivo, tá? Ou seja, chegou o projeto inicial e depois mais 4 substitutivos, né? Todos de origem do Executivo. Por quê? Porque desde o primeiro foi se achando alguns erros, né? Mas ao invés de que todos pudessem se ajudar, não, então vamos acertar, vamos ver como é que fica e tal, foi começado uma caça às bruxas, né? A vereadora Norma foi uma que sofreu muita pressão simplesmente porque em uma reunião ela solicitou o impacto financeiro, que é nosso dever analisar o impacto financeiro. Então, foi politizado demais essa questão, né? Lógico que o número de servidores é muito importante,
Não porque são servidores, porque são canoenses, como o Leoberto falou. São famílias que residem aqui. Mas a condução desse processo não foi a ideal, né? A prova disso é que foram 5 substitutivos. Então, é nesse sentido que às vezes eu me refiro na condução problemática das coisas, enquanto nós, enquanto legisladores e o executivo, nós temos que sentar e tomar decisões juntos, né? E tentar errar o menos possível. Não sei se respondi mais ou menos. Houve um lobby muito forte dos servidores também, né? E só tinha que haver, né, Ednei? Quando mexe em salário, em dinheiro, todo mundo cria-se uma expectativa que aí, o que aconteceu? O projeto inicial, ele dizia uma coisa que lá no final já não diz a mesma coisa, né? Então, por isso que tem que se ter muito cuidado quando você vai prometer alguma coisa a alguém, seja ele servidor, seja ele empresário do município, seja ele o que for, né? Eu sou contra a criação de falsas expectativas, porque aí não é só o executivo que entra numa situação problemática, é a Câmara, é o município, enfim. Então, tudo aquilo que for prometido, ele tem que ser seguido, óbvio que dentro da legalidade, e cumprido, né? Bacana. Bom, vamos falar de entrar mais profundamente na política, na questão da eleição. Leoberto, a eleição do Paulinho é uma resposta à eleição do ano passado, que pregou a questão da renovação, nomes novos, não tão tradicionais na política. O MDB está dando uma resposta às pessoas que pedem renovação, colocando o Paulinho na presidência? Eu acho que a política, ela, no decorrer do tempo, ela vem se modelando, né? E o MDB de Canoinhas acompanha a vontade popular. Então, o que a população pede? Não é a renovação na idade, é a renovação também no pensamento, porque tem muitas pessoas da nossa idade que pensam como o jovem Paulinho. Mas começa por aqui, porque hoje o país carece de grandes reformas estruturais. E hoje, se você avaliar politicamente falando, o único partido que, diria hoje, tem condições de provocar alguma coisa a nível nacional é o MDB, porque é um município que está organizado nos 5.200 municípios, em Santa Catarina nos 295 municípios, e para você provocar alguma coisa nesse sentido, você tem que ter força, e força é juventude também. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. Nós precisamos de uma grande reforma a nível nacional. Essa reforma inicia-se nos municípios, passando para o Estado e para a União, mas para isso precisa ter força. Então, o partido está se renovando a nível nacional e aqui em Canoinhas nós estamos seguindo essa tese das mudanças e das reformas que se fazem necessárias. Na sua opinião, qual vai ser o impacto do bolsonarismo na eleição municipal aqui em Canoinhas? Eu acho que em Canoinhas zero. Zero porque não é as intenções do presidente Bolsonaro. As intenções são boas, mas a forma de condução, o Paulinho colocava há pouco a questão, está sendo conduzido de uma forma errada. Então, eu acho que os reflexos hoje do bolsonarismo a nível nacional vão ser mais negativos do que positivos, porque o povo é imediatista, você sabe disso. E reformas são demoradas. E a condução errada faz com que emperre um pouco mais essas reformas. Então, isso, para mim, na próxima eleição, vai ter um reflexo quase que zero em grande parte do país, não só em Canoinhas. Paulinho Basílio ou Leoberto Weinert na cabeça de chapa do MDB para o ano que vem? Mais uma vez, eu tenho que falar da força do MDB. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nesse momento, colocar nome A ou nome B. Até porque o quadro partidário nosso, nós temos até dificuldade para dizer quem não vai ser candidato. Porque nós temos inúmeras pessoas que têm condição de ser candidato a prefeito, de fazer parte da chapa e conduzir o processo eleitoral para a vitória com um projeto construído junto com a nossa sociedade. Paulinho, como presidente, pensa da mesma forma? Com certeza, Ednei. Você já colocou teu nome à disposição do partido, né? Como o Leoberto falou, nós temos a grata satisfação
de termos muitos nomes qualificados e, por óbvio, o meu também está à disposição, lógico. Mas não é o momento de discutirmos nomes, né? É o momento de construirmos uma candidatura com propostas, uma candidatura voltando às bases, ouvindo os nossos munícipes e construir primeiro esse plano de trabalho, esse projeto. E aí eu tenho certeza que quem for tocar esse plano de trabalho será muito qualificado, porque não pode só um cidadão, o prefeito, ser o dono da coisa. Vai ter que ser montada uma equipe, e isso, ao longo dos anos, o MDB já fez muito bem e com certeza continuará fazendo, porque nós temos muitos nomes à disposição. Mas você já tem um cronograma estratégico armado? Ou seja, qual vai ser o fator definidor do nome? Que dia vai ser definido esse nome? Já tem isso? Dinei, por óbvio, nós temos as convenções para a escolha dos candidatos. Vai ficar para a convenção mesmo. No ano que vem, né? Uma ideia, enquanto presidente, nós não fizemos ainda a reunião da executiva, faremos em breve, trabalhar algo nos moldes do que o Mauro Mariani fez enquanto presidente estadual, uma espécie de um 15 em movimento em Canoinhas, né? Para que a gente volte mais fortemente para a nossa base, para os nossos bairros, para ouvir os anseios. Isso eu já até conversei com o Leoberto sobre essa questão, para que dentro desse plano de trabalho a gente comece a analisar os nomes, enfim. Mas o que a gente tem para dizer, e esse é o nosso discurso de unidade partidária, é que quem for para a eleição certamente terá o apoio de todo o grupo, e isso sim vai ser definido no momento oportuno, que não é agora. Pode ser que haja eleição interna, ou seja, haja candidatos internos e o diretório tenha que escolher. Ou vocês acreditam numa chapa de consenso? Eu acredito que nós vivemos, aliás, há muito tempo, o consenso no MDB. Do MDB de Canoinhas não é uma tradição disputar entre os seus colegas partidários. E sinto esse clima, né? E claro que enquanto presidente vou conduzir para que haja uma união, uma unidade, e certamente pela história e pelo histórico dos nossos militantes, certamente será consenso e o partido está unido e seguirá unido até o pleito. Chamou muita atenção na reunião do diretório, na convenção de sábado, a presença da vereadora Norma Pereira, que é do PSDB, né? A gente sabe que tem um namoro antigo entre Norma Pereira e o MDB. Na sua primeira eleição houve uma tentativa de colocá-la como vice, não deu certo, acabou indo Verca, mas não é exatamente isso que chama atenção. Chama atenção porque a gente sabe que ela também tem conversado com o prefeito Beto Passos, e aí já veio à minha memória a imagem do Renato Pique nas últimas eleições, né, que era chamado da noiva da vez, né? Norma Pereira é a noiva da vez, Leoberto? Eu acho que a Norma Pereira, ela é uma cidadã que nós temos que respeitá-la pelo trabalho dela como cidadã e também como legisladora, né? Eu diria que ela, com certeza, o partido tem o seu projeto e ela também tem o seu projeto para Canoinhas. E como o Paulinho colocou, a nível de partido hoje nós estamos conversando, né? E é claro que se o encaminhamento for para que a Norma faça parte dessa conversa, com certeza nós estaremos juntos e não estamos nem falando em posição, estamos falando em Canoinhas. Como é que você vê Norma Pereira numa coligação com o MDB, Paulinho? Eu até citei, Ednei, na minha fala do sábado, desde o início do nosso mandato aqui, a Norma tem sido uma grande parceira do MDB, da nossa bancada, das nossas ideias, e nós temos, de fato, óbvio, uma afinidade, e essa conversa tem que acontecer entre Norma e PSDB, né? E nós do MDB temos que avaliar essa condição, mas a afinidade, por óbvio, existe, isso é muito visível, e lógico que uma pessoa do peso e do tamanho da Norma agrega muito em uma chapa, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pensando numa coligação entre Norma e Beto Passos, quem está mais próximo do MDB? Hoje a gente pode, isso é claro, que a Norma convive muito mais conosco, né? Eu acabei de falar, desde o início do mandato a gente tem essa proximidade, e política é proximidade,
é estar junto, é comungar dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias. E isso a Norma tem feito conosco de forma brilhante. Então, a Norma, como eu falei, lógico que é muito bem-vinda em uma composição conosco. Paulinho Basílio, presidente do MDB, ex-prefeito Leoberto Weinert, participando hoje da coluna. Queria muito agradecer a participação deles, a disponibilidade deles, né? E dizer que na segunda-feira tem mais notinhas aqui na coluna do Ednei Vassuaschi no J+. Obrigado.